Seja muito bem-vinda a mais essa live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E a live de hoje é uma live muito especial, pois é uma live de aprofundamento lá da nossa aula 1 da semana Desinflama Mais. Então hoje eu aqui ao vivo vou destrinchar todo esse jeito errado de emagrecer, que é aquele jeito que inflama o corpo e trava a queima de gordura. Então, sejam todas muito bem-vindas. Espero que todas tenham assistido aí a aula 1 para a gente poder entrar a fundo nesse assunto, tá bom? Muito boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Quem puder, coloca para mim aí aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Boa noite a todas. A Sandra, boa noite maravilhosa, boa noite. Estou recebendo muitos corações aqui. Socorro também. Estou recebendo muitos corações. Eu acho que está tudo certo. Conexão tá boa e áudio tá bom também. E agora eu quero saber quem já assistiu a aula 1 da semana Desinflama Mais. Olha, boa noite, meninas. Muito boa noite. Eu falo uma coisa pra vocês. Quem ainda não assistiu... Ai, muito obrigada, Célia. Muito obrigada. Célia tá dizendo que eu sou muito linda. Muito obrigada. Quem ainda não assistiu a aula 1 da semana Desinflama Mais, eu recomendo fortemente que vocês, depois que a gente terminar essa live aqui, talvez vocês fiquem um pouco perdidas, mas tudo bem, depois vai contextualizar e vocês vão entender tudo que eu tô falando aqui, tá? Porque lá, veja, aqui é uma live, eu não consigo entrar em detalhes tão minuciosos quanto na aula 1, né? Lá é uma aula mais extensa, com mais detalhes. Ó, a Rônia tá dizendo aqui, ó, eu já vi umas 3 vezes, isso aí, maravilhosa, pra fixar bem, é isso mesmo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês gostaram da aula 1, inclusive, já tive, assim, feedbacks maravilhosos das mulheres, que elas estão amando a aula 1. Vocês não perdem por esperar a aula 2. Se a aula 1 está boa, está sensacional, a aula 2 está magnífica. Só pra vocês terem uma ideia, meu irmão é meu sócio, tá? Pra quem não sabe, meu irmão trabalha comigo, é meu sócio. Ontem nós ficamos até, sabe Deus que eu não lembro qual foi a hora que a gente acabou. Acho que 10, 11 horas. A gente ficou até 10, quase 11 horas da noite, finalizando os últimos detalhes da aula 2. Porque é muito cheia de detalhes. Tem muita coisa maravilhosa. Vocês não têm ideia do quanto ela está sensacional. E ainda assim, a gente terminou tudo, mas ainda faltou um pente fino que nós finalizamos hoje. Então vocês não perdem por esperar, tá? Mas é importante eu frisar aqui o seguinte. A aula 2, ela é uma continuação da aula 1. Então não tem como assistir essas aulas de forma separadas, porque senão vocês vão ficar perdidas. Ah, Carol, eu não assisti a 1, posso assistir a aula 2 direto? Não, porque senão vai ficar sem contexto. Aí vocês não vão entender absolutamente nada o que eu estou falando, porque a aula 2 é a continuação da aula 1. Então precisam ser assistidas em ordem cronológica. Primeiro a 1, depois a 2 e para finalizar a aula 3, tá bom? Então quem ainda não assistiu, a hora que nós finalizarmos aqui a live, corram lá no meu feed, lá no link da minha bio. E lá está disponível o link. Nos meus stories também eu deixei, tá? Eu deixei o linkzinho lá para que vocês possam assistir, tá bom? Então vamos lá conversar um pouquinho. Já vi que várias aqui, eu assisti a aula 1, adorei. Eu acabei de receber um áudio também de uma das participantes dizendo que amou a aula 1, que está super ansiosa dela e de várias, né? Dizendo que gostaram muito da aula 1 e que agora estão ansiosíssimas para a aula 2. E por que eu escolhi esse tema pra gente começar a semana Desinflama Mais? Porque, meninas, não adianta nada a gente entrar com as estratégias de desinflamação sem vocês pararem de seguir o jeito errado, ou seja, de pararem de cometer os erros que vocês cometeram até hoje, que por isso que vocês precisam entender primeiro o porquê até hoje vocês tentaram e não conseguiram emagrecer. Porque se vocês não pararem de seguir o jeito errado de emagrecer, vocês não vão conseguir aplicar o jeito certo. E é exatamente esse o tema da nossa live de amanhã.
o jeito certo, né? Ó, a Maricleia tá dizendo aqui, ó, ansiosa para saber esse mistério de desinflamar, com medo de tudo. Quando as minhas alunas vêm aqui dar os depoimentos, né? Inclusive tem vários aqui, né? Vários. Tem as lives aqui, quem não assistiu pode assistir. As mulheres, elas ficam, gente, não é possível! Não é possível que essas mulheres conseguiram ter resultados tão incríveis sem deixar de comer as coisas que gostam, sem ter que ficar fazendo restrição, sem ter que passar fome e vontade. E é verdade. Essa é a verdade nua e crua, esse é o poder da desinflamação. E amanhã eu vou contar em detalhes quais são as fases da desinflamação. Tem a fase 1, fase 2 e fase 3. E eu vou explicar com detalhes cada uma delas para vocês entenderem realmente como é esse processo e como ele funciona, tá? Mas por que que antes de tudo eu precisei falar sobre o jeito errado? Por quê? Ó, a Mauri... Ai, gente, desculpa, eu tenho que chegar perto, porque eu não enxergo muito bem essas letrinhas aqui do Instagram, que a live é muito pequena, mas eu vou chegando perto aqui, porque daí a gente vai conversando e eu vou lendo o que vocês estão mandando, tá? Vamos lá, Mauriene tá dizendo aqui, ó, eu consegui perder 12,3 kg e não perdi mais. É que tudo depende, tá, Mauriene? Isso depende do tipo de metodologia que você utilizou para emagrecer. Será que você estava usando o jeito errado? Você assistiu a aula 1? Então vamos lá. Então não adianta nada a gente querer seguir o jeito certo se primeiramente a gente não entender o porquê que até hoje a gente não conseguiu emagrecer. E qual é esse jeito errado? Qual é esse jeito errado que faz esse emagrecimento travar e esse corpo inflamar? Lá, logicamente, na aula 1 eu explico com detalhes. Mas para quem não assistiu, ou para quem já assistiu, pra gente, assim, falar com mais detalhes com relação a isso, eu vou explicar um pouquinho sobre a minha história. Lá eu conto, né, em detalhes, como que foi a minha história com relação ao emagrecimento. Eu fui uma criança acima do peso, lá até coloquei algumas fotinhos, lá tem umas fotinhos de quando eu era criança. Eu fui uma criança acima do peso. E quando eu estava na minha adolescência, eu tive um problema com transtorno alimentar. Por quê? Eu tinha muito medo de engordar e voltar a ser o que eu era quando eu era, né, quando eu era criança. Quando as pessoas falam assim, ó, pra emagrecer é fácil, é só fechar a boca e ir pra academia, isso é uma coisa que me dói. Eu não sei se vocês também sentem isso. Coloquem aqui pra mim no chat quem sente isso também. Isso é uma coisa que me dói de verdade, sabe por quê? Porque só fala isso quem nunca passou pelo que nós passamos. E quando as pessoas perguntam pra mim assim, Carol, como que você consegue fazer conteúdos, atingir tantas mulheres e fazer um conteúdo que transforma a vida delas? Inclusive eu acabei de postar nos meus stories o depoimento de uma seguidora que ela me mandou agora há pouco, inclusive. Falando que em um mês, somente seguindo os vídeos, né, de 1 minuto e meio, ela emagreceu 6 quilos. 6 quilos. Imagine as mulheres que assistirem a Semana Desinflama Mais, quais os resultados que essas mulheres não terão. Então, fica a dica aí. E na nossa última live, que foi no domingo, que eu estava aqui, tinham algumas alunas minhas presentes e elas falaram: a minha jornada começou exatamente nas lives de aquecimento, assistindo a Semana Desinflama Mais. Eu já consegui ter um resultado tão, assim, já perdi, sei lá, em 2 quilos, em 2 dias, 3 dias, a Manu, né, que é minha aluna, perdeu 1,5 kg. E por que aí as pessoas me perguntam, Carol, como que você consegue, como que você e a tua equipe conseguem fazer conteúdos tão ricos dessa forma, que conseguem transformar a vida dessas mulheres, mesmo de longe, e mesmo com um conteúdo gratuito? Aí sabe qual que é a minha resposta? Porque eu já passei por isso. Isso que vocês estão passando hoje, eu já passei, ó, há muito tempo atrás. E sabe uma coisa, e sabe por que isso me dói? Porque só quem já passou por isso que entende o quanto isso machuca, né? Você estar acima do peso. Tem algumas pessoas que falam, ai, que banalidade, ai, que coisa fútil. Pois é, pra quem nunca passou pode ser. Agora, pra quem está passando por isso, é algo que realmente impacta.
Eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu comigo, que foi uma das coisas que mais impactou, assim, e eu nunca esqueci. Nunca esqueci. E aí eu quero que vocês me digam se isso já aconteceu com vocês. Quando eu era adolescente, eu sempre conto essa história, né? As minhas alunas conhecem muito bem. Quando eu era adolescente, tinha uma marca de roupa, não sei se vocês conhecem, tá? Mas na minha época, vou revelar a minha idade aqui, eu tenho cara de jovem, mas eu não sou tão jovem assim, tá? Tinha uma marca de roupa que chamava Planet Girls. Quem conhece essa marca? Coloca pra mim aqui no chat quem já ouviu falar. Mas pra quem não conhece, a Planet Girls era uma marca que quando eu era adolescente era assim estourada. Assim, só as bambambãs que tinham roupa da Planet Girls. Só que era uma moda assim, uma moda feminina que era pra meninas magrinhas. Só meninas muito magrinhas. Então era cropped, com a barriga toda de fora. Era blusinha bem apertadinha, era blusinha com as costas aparecendo, era assim bem modinha. E eram umas roupas assim bem modernas, assim bem descoladas, né? Assim, super, hiper, mega descoladas pra época. E o meu sonho era ter uma blusa daquela. Uma blusa. Um dia eu fui lá na tal da Planet Girls e tinha um corselet. Na época era moda, sei lá se hoje é ainda. Ó, a Meire tá revelando a idade dela aqui, ó. Era bem famosa, assim, só as bambambãs que usavam roupa da Planet Girls, e meu sonho era ter uma blusa daquela. E aí, era um corselet, nunca me esqueço, ele era rosinha, assim, um rosinha bebê, tipo um rosinha, um salmãozinho, assim, bem apertadinho, e ele tinha uns desenhos, assim, era a coisa mais linda do mundo, era tomara que caia. E quando eu bati o olho naquele corselet, era o sonho da minha vida ter aquela blusa. Só que na época, os meus pais não tinham uma condição financeira muito boa. E a Planet era modinha, então era caro, né? Era uma blusa, era caro, assim. Meus pais não tinham condição de comprar. E aí, sei lá, eu não lembro se foi, acho que foi um aniversário meu, que meu pai falou, tudo bem, eu vou te dar de presente o tal do corselet que você quer lá. E aí, sério, meninas, eu fui naquela loja, assim, tipo, o dia mais feliz da minha vida, que hoje eu vou conseguir comprar o corselet da Planet Girls. Aí, cheguei lá, peguei o corselet. Quando eu provei, sério, ficou horrível. Até serviu no meu corpo. Só que ficou horroroso. Ficou marcando na minha barriga. Ficou tipo um troço apertado. A minha barriga ficou toda saltada pra fora. Aqui nos flancos ficou... Nossa, ficou a coisa mais horrorosa do mundo. E eu lembro que eu fiquei, sei lá, não sei quanto tempo dentro do provador. Porque eu queria que aquela blusa servisse em mim. E eu tentava, sabe quando você tenta usar algumas formas pra... Ai, mas será que se eu fizer isso, ela fica melhor? Será que se eu mudar a calça, vai encaixar melhor? Em suma, tá? Não ficou horrível. E eu saí daquela loja chorando. Sem mentira. Eu saí daquela loja, saí do provador, dei a blusa pra vendedora e saí de lá chorando. Por quê? O meu sonho era vestir aquela blusa e eu não consegui. Pra quem escuta e nunca passou por isso, pode olhar, né, escutar isso e pensar, nossa, que futilidade, que coisa ridícula, ficar por causa de uma roupa. Mas, caramba, isso mexeu diretamente com a minha autoestima. E depois disso, que teve todo lá o rolê, onde, né, depois, uns anos depois, eu desenvolvi um transtorno alimentar, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de comer, engordar e passar por tudo que eu tinha passado de novo. Então, eu não queria ter que de novo chegar numa loja e passar pelo que eu passei, entendeu? Fora que eu vivia uma vida de restrições, porque daí o que eu fazia? Eu entendi que, pra eu emagrecer, eu tinha que seguir esse jeito errado, que era fazer o quê? Restrição. Então, eu simplesmente não comia. Ficava, horas sem comer, fazia jejum de horas, ficava sem comer, passava fome, passava vontade. Olha só, a Mauri tá dizendo aqui, já passei por isso muitas vezes. E é uma realidade, eu sei porque eu passei por isso. Então, quando eu construo os conteúdos, eu sei o que eu tô falando. Porque eu passei por isso, eu vivi isso. E quando a gente vive, é diferente. E aí, o que acontecia? Eu comecei a fazer restrição, aquelas dietas absurdamente restritivas, onde eu passava muita fome, eu passava vontade, eu não saía, eu não ia a eventos sociais, eu só ficava em casa, porque eu sabia que se eu saísse, ia ter coisas diferentes pra comer, eu ia ficar lá passando vontade, eu não queria comer porque eu não queria engordar. Aí quando eu comia demais, obviamente, porque eu fazia muita restrição. Então eu era assim, tipo, compulsiva por doces. Quando eu
começava a comer um doce, eu comia de uma forma descontrolada. Aí comia. Aí depois vinha o quê? A sensação de culpa. Porque por que eu fui comer tudo isso? Aí isso virava um ciclo. Aí eu me culpava, daí eu começava a restringir de novo, e aí quando eu comia demais, e esse era o meu ciclo. Ó, a Mauri tá dizendo aqui, ó, cheguei ao ponto de passar um tempo sem entrar em nenhuma loja pra comprar nada. Então, essa loja mesmo, Mauri, que eu te falei, que eu contei aqui pra vocês agora, que era a loja que vendia Planet Girls, eu passei anos sem entrar nessa loja. Anos. Eu só entrei lá de novo quando eu emagreci e quando eu tive a oportunidade de realmente comprar a roupa que eu queria. Ó, Isaura, a mesma coisa, eu estou vivendo isso. Eu não voltei mais naquela loja. Eu só voltei naquela loja quando eu emagreci. E eu pude chegar lá e comprar realmente a blusa que eu queria. A calça que eu queria, enfim. Então, eu vivia assim. Aí eu pensava, caramba, pra eu ver... Aí, olha só o que eu pensei, meninas. Eu pensei assim, de duas uma. Ou eu vou ser... Olha aí, ó, até subir as bexigas aqui, ó. Vocês viram como eu não tô mentindo. Das duas uma. Ou eu vou ser magra, ou eu vou ser feliz. Porque as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Porque ou eu sou magra e sou triste, porque a minha vida era um inferno. Eu era mega infeliz, porque eu não tinha prazer nenhum. Eu não comia, eu não saía, eu vivia me culpando, eu ficava contando caloria de tudo. Eu me pesava várias e várias vezes durante o dia. Não sei se vocês já passaram por isso. Tipo assim, eu tomava um copo de água, eu ia me pesar. Eu, sei lá, comia uma folha de alface, eu ia me pesar. Eu, sei lá, fazia qualquer coisa, eu ia me pesar. Eu era assim. Eu contava caloria de tudo. Tudo que eu comia, eu ia lá, contabilizava. Meu Deus, eu comi isso. Por quê? Eu tinha um medo absurdo de engordar e passar por tudo o que eu já tinha passado. Então eu vivia nessa restrição. Aí eu achava assim, ou eu sou magra, né, de certa forma, e sou, né, ou eu sou magra ou eu sou feliz, porque as duas coisas eu não consigo. Eu não consigo ser magra e feliz. É impossível, entendeu? Ó, a Isaura tá aqui, ó, mas do jeito que estou, eu não estou feliz. Eu também não era feliz com a minha... Quando eu me olhava no espelho. Eu fugia, eu não tirava foto. Quando eu ia pra praia, era só se escondendo. Eu tirava foto escondendo a barriga, porque eu odiava a minha barriga. Tinha barrigona, cheia de dobra. Olhem lá, quem assistiu a aula 1 vai ver, tem fotos lá. Ó, a Mauri tá dizendo aqui, ó. Eu disse pra mim mesmo que só entraria em uma loja quando eu pudesse escolher as roupas. Cheguei a pesar 117 quilos na época. Eu também, eu coloquei isso como meta. Eu falei, eu só vou entrar nessa loja o dia que eu puder realmente comprar essa roupa. Porque eu não vou entrar pra passar a mesma coisa que eu passei. E aí eu tinha, tipo, eu não queria voltar a ser gordinha, porque eu era bem gordinha mesmo. Quem olha, até lá no meu feed tem, né, um antes e depois, como eu era. E lá na aula 1 eu mostro mais fotos dessa época que eu tava acima do peso. Então eu vivia nesse jeito. Eu era magra, mas eu era infeliz. Porque eu não podia fazer nada. Viver de restrição, o meu intestino não funcionava, o meu cabelo caía de chumaço. Aí eu era sabe aquela falsa magra? A minha perna era dessa finura, porque eu não tinha músculo nenhum, porque eu segui o jeito errado de emagrecer, que é esses jeitos absurdos que fazem essas restrições. Então, eu não tinha massa magra nenhuma. Então, a minha perna era dessa finura e a minha barriga era inchada, estufada, porque o meu intestino não funcionava. E eu chegava a ficar uma semana sem fazer cocô. Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui, ó. A Mauri tá dizendo aqui, na época eu consegui perder 50 quilos em um ano, em 6 meses. Uau! Ó, a Ana tá dizendo aqui, ó, Ana Paula. Eu, adolescente, tinha um namoradinho que disse que não namoraria gorda. E eu sofria fazendo regime por isso. Que tança. Se eu pudesse hoje, daria um soco na cara dele. Boa, Ana, boa. Eu também daria um soco na cara... Gente, que isso? Apareceu um filtro muito doido aqui, pera. Como é que faz pra tirar isso, Jesus? Nossa, eu odeio esses filtros. Pera aí, deixa eu tentar tirar. Gente, vocês não se assustem, porque eu não entendo nada de tecnologia, tá? Quem mexe nessa parte tecnológica é todo meu irmão. Mas deixa eu ver se eu consigo tirar. Ai, meu Deus, não sei onde que eu cliquei aqui, que eu botei o tal do filtro. Ai, acho que é aqui, ó. Ah, tá, pronto. Deus me livre, eu odeio o filtro. Não gosto. Então, eu decidi que eu não queria mais passar por isso. E aí eu comecei a fazer essas dietas restritivas, porque até então era a única forma que eu acreditava que era possível emagrecer, parando de comer.
comendo pouco demais. Olha só, a Ali tá dizendo aqui, ó, eu não estou feliz, mas não consigo parar de comer. E quando eu como até acabar, depois eu me deprimo de arrependimento. Mas eu também fazia isso. Eu também tinha esse ciclo, Ali. Eu fazia a mesma coisa. Eu me restringia demais, aí quando eu comia demais, daí eu me arrependia, aí me restringia de novo e assim ficava. Eu passei por tudo isso, eu entendo o que vocês estão falando porque eu também passei. E eu acreditava realmente que a única forma que existia a possibilidade de emagrecer era dessa forma, seguindo esse jeito errado. Que era passando fome, passando vontade, se restringindo e comendo, literalmente comendo o pão que o diabo amassou. Que essa era a minha vida. Comia o pão que o diabo amassou. E eu não desejo isso pra ninguém, meu Deus, ninguém mesmo. E aí, ok, né? Aí eu comecei... Gente, vocês estão sem áudio? Tá sem áudio a live? Falaram aqui que eu tô sem áudio. Coloquem pra mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo. Eu acho que... Ai, tá normal. Ai, que bom, tá normal. A Ana tá perguntando aqui, Carol, teu método não faz ligação com produtos da Herbalife? Jamais, Ana! Jamais. A minha metodologia, ela não tem nada a ver com shakes, cápsulas, chás, remédio para emagrecer, nada. É tudo através da alimentação. Inclusive, se você assistir as aulas da Semana Desinflama Mais, eu falo muito sobre isso. Lá as minhas alunas mesmo relatam, porque essa é uma dúvida muito grande que as mulheres têm. Elas acreditam que esse método de desinflamação você precisa comprar shake, remédio para emagrecer, cápsula XYZ, ou então alimentos caros e de difícil acesso, aqueles que você tem que ir lá na Conchichina para encontrar. E não é. É através de apenas alimentação, estratégias alimentares e alimentos baratos de fácil acesso, tá? Dei uma olhadinha lá, né? Porque às vezes eu falando, mas você fala porque você é a dona, né, entre aspas, do método, você que desenvolveu, mas às vezes a gente é meio São Tomé mesmo, a gente precisa ver para crer, então a gente precisa ouvir da boca de uma pessoa que aplicou o método para entender realmente como é que foi. E lá as minhas alunas falam, elas dão muitos depoimentos, a Manu, a Estela, a Marcela, várias alunas minhas lá contam sobre isso, tá? Elas falam com detalhes exatamente como a metodologia funciona, mas não tem nada a ver. Inclusive, eu abomino Herbalife, qualquer coisa desse gênero. Tanto que eu não indico. Todas as meninas que vêm no meu Instagram e me perguntam, Carol, você indica tomar psyllium em cápsula? Não indico. Você indica tomar não sei o que em cápsula? Eu não indico nenhum tipo de encapsulado. Nada. Porque os encapsulados não é assim que se toma a torta e a direito. Você precisa saber o que você está tomando. Inclusive, tiveram várias alunas, várias seguidoras que quando eu comecei a falar com relação a isso, elas mesmas falaram, Carol, é verdade, eu tomei o encapsulado X sem orientação e eu passei mal, então não indico, tá? Então não tem nada a ver com isso. A minha metodologia, né, o Power D, que é o meu método de desinflamação e emagrecimento, é somente baseado em alimentos naturais que são de fácil acesso, ponto, tá? Se vocês quiserem assistir, aqui no meu perfil tem a live completa das minhas alunas, tá? E aí lá vocês conseguem entender bem a fundo como é que funciona a metodologia que elas falam, né? Eu pergunto pra elas, enfim. Mas lá na aula 1 também, tanto na aula 1 como na aula 2, como na aula 3 também vão ter os depoimentos delas, tá? A Mauri tá dizendo aqui, não é fácil, fora as pessoas colocando apelidos em você. Sim, isso é péssimo. Deixa a nossa autoestima lá no pé. Já voltou pra mim. Que bom que vocês estão me ouvindo normal. Dela, ufa, ainda bem, porque entrei no negócio e era isso, sangue de Jesus tem poder. Não mesmo. Não mesmo, tá? Muito bem, deixa eu passar aqui. Muito bem, então, beleza. Daí o que aconteceu? Depois que eu passei por tudo isso, chegou mais ou menos na época que eu tava me preparando para fazer vestibular. E eu tinha uma relação tão complicada com a comida que eu não queria ser nutricionista. Nutricionista não foi a minha primeira opção. Eu prestei vestibular para fonoaudiologia. Eu coloquei nutrição como segunda opção só porque tinha que colocar lá uma segunda opção. Mas Deus, ele é tão
é tão sábio em tudo que ele faz, e ele prepara as coisas de uma forma tão maravilhosa, que quando eu fiz o vestibular, eu passei, e quando eu fui fazer a minha matrícula, a turma fechou. O curso fechou porque não tinha alunos o suficiente lá pra formar uma turma. E aí eu tive que fazer nutrição. Aí eu falei, tudo bem, né, vou fazer. E aí o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, foi um caos. Foi pior do que eu imaginava, porque eu pensei, tá, tudo bem, então eu vou usar a nutrição ao meu favor, né? Vou pegar as coisas que eu aprendo na faculdade e vou tentar criar uma metodologia pra emagrecer que não seja ficar passando pelo que eu tô passando. E aí lascou-se de vez. Aí lascou de vez. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ver que a única coisa que eles ensinavam lá era exatamente o contrário do que eu queria. Que era aquelas mesmas restrições. Ah, pra emagrecer tem que fazer cetogênica, low carb, jejum intermitente, não sei o quê. Em suma, não adiantou nada. Aí fui lá, fiz a faculdade. Quando eu me formei, eu falei, não, eu vou ter que resolver esse problema aqui. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a entender mais sobre essa metodologia baseada na desinflamação. Foi daí que eu desenvolvi o Power D. Primeiramente, eu apliquei em mim. Opa, vi que deu certo. Depois, eu apliquei nas minhas pacientes que eu atendia presencialmente no consultório, uma a uma. E vi que também funcionou. Falei, caramba, é isso que essas mulheres precisam. Só que é uma metodologia muito pouco conhecida. Pouquíssimas pessoas falam sobre desinflamação. Não é um método que é divulgado. Tanto que a minha metodologia, que eu desenvolvi, tá? Você não acha em Google. Você pode se matar de procurar, que a minha metodologia você nunca vai encontrar. Porque ela é exclusiva. Eu desenvolvi ela, tá certo? Ponto. Então, basicamente foi isso. E esse é o jeito errado que a maioria das mulheres fazem. Na verdade, a maioria não, acho que todas. Todas as que vêm aqui no meu perfil têm as mesmas queixas que eu também tinha. Carol, eu não aguento mais viver no efeito sanfona. Eu não aguento mais ter que parar de comer tudo. Eu não aguento mais ter que fazer dieta. Eu não aguento mais ter que ficar sem comer as coisas que eu gosto. De me privar de comer tudo, emagreço, depois eu vou lá e engordo o dobro, o triplo. É isso. Esse é o jeito errado de emagrecer. E por que esse jeito errado trava o emagrecimento? Porque ele atrapalha o funcionamento do intestino. Porque ele aumenta os níveis do hormônio cortisol. Eu explico lá na aula com mais detalhes. Isso tudo faz com que o emagrecimento fique travado. Quando a gente fica com os níveis muito altos de cortisol, atrapalha o emagrecimento. Pelo contrário, você tem uma probabilidade muito maior de engordar, principalmente de acumular gordura aqui na região da barriga. E a maioria das pessoas não sabem isso, porque aumenta muito os níveis de estresse. Quem faz dieta restritiva vive estressado. Eu era essa pessoa. A minha paciência era zero. Eu queria matar um. Se eu pudesse, eu matava um. A hora que... De tão estressado. Lógico, eu não comia. Eu passava fome, eu passava vontade. Fora que é uma alimentação muito pobre em nutrientes. Extremamente pobre em nutrientes. Não tem fibra, não tem proteína quase, não tem carboidrato, não tem nada. Aí o cabelo começa a cair, a unha fica fraca, o intestino não funciona. E eu vou falar pra vocês, o intestino é o órgão mais importante para o processo de emagrecimento. Se o intestino não funcionar, nada vai funcionar. E vocês nunca vão conseguir emagrecer. Pode vir aqui, ó, o Papa rezar uma missa que vocês não vão conseguir emagrecer. Porque o intestino é o órgão fundamental. Se ele não estiver funcionando, o emagrecimento não vai acontecer. E como que vocês esperam que o intestino funcione seguindo o jeito errado de emagrecer, fazendo essas dietas restritivas? Que é o nosso intestino, só para vocês entenderem, ele depende de duas coisas fundamentais para que ele funcione. Olha, até as bexigas aqui, ó. Água e fibras, tá? Meninas, eu tô vendo que estão vindo algumas perguntinhas aqui que elas não são pertinentes com o que a gente está conversando sobre a aula, tá? Então, hoje nós vamos conversar, é uma live de aprofundamento, tá? Não é uma live de tira dúvidas para saber, o que eu acho do chá para isso, chá para aquilo. Não é. Essa aqui é uma live de aprofundamento para vocês entenderem sobre o jeito errado de emagrecer, tá? Não é live tira dúvidas. Então, eu vou pedir para vocês que essas perguntinhas vocês guardem, tá?
pra gente, que eu vou responder pra vocês outro dia. Hoje nós vamos falar somente o que for pertinente à aula, tá bom? A aula 1, que é sobre esse jeito errado. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas sobre essas dietas, quem estiver fazendo, isso daí vocês podem perguntar tranquilamente, tá? Outras dúvidas, vocês deixem guardadinhas, que daí eu vou responder outro dia, pra gente não tirar o foco do que é o importante nesse momento, que é preparar vocês para vocês entenderem esse processo de desinflamação, tá? Porque diquinha, gente, entendam, diquinha avulsa. Ah, qual que é o melhor chá para desinflamar? Qual que é a melhor dieta para desinflamar? Dica avulsa não vai ajudar vocês a nada. Não vai ajudar nada no processo. Vocês precisam entender realmente o que é a desinflamação e como que isso vai contribuir. Primeiro, entendendo o que vocês estão fazendo de errado, para vocês pararem de cometer esses erros, para depois vocês entenderem o caminho certo e aplicarem o certo daqui para frente. Você não sabe o que vai acontecer? Vocês vão continuar no mesmo ciclo, dando volta, volta, volta e não vão sair do mesmo lugar. Porque não existe nenhum chá, cápsula, shake e alimento sozinho que isoladamente vai fazer o processo. Então, essas diquinhas que vocês ficam querendo, atalhos, não vai funcionar em nada, tá bom? Então, agora, foquem realmente no que vai fazer vocês terem um processo, um resultado a longo prazo, tá certo? E não ficar procurando atalhos e diquinha, porque isso não vai contribuir em absolutamente nada, tá bom? Então, é exatamente isso que eu falei. Esse jeito errado, que é o jeito errado que eu falo, que é o jeito que a maioria das mulheres fazem e acreditam, que eu também acreditei. E tem a maioria das mulheres acreditam até hoje que é a única forma de emagrecer. Por isso que até hoje vocês tentaram e não conseguiram emagrecer. Porque se vocês tivessem conseguido, eu tenho certeza que vocês não estariam aqui hoje no meu perfil, vocês não estariam assistindo as lives. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão tentando até hoje e não perderam as esperanças. Mas estão cansadas, estão de saco cheio de tentar fazer um monte de coisa e nada funcionar. Ah, mais uma que, né? Mais uma vez eu vou tentar e não vou conseguir, de fracassar. E é exatamente isso que eu não quero mais que aconteça. Mas para que isso não aconteça mais, vocês precisam parar de cometer esses erros e parar de seguir o jeito errado de emagrecer, tá bom? Parando de fazer isso, a partir daí, vocês vão começar, né? Agora na aula 2, amanhã, às 8 horas da manhã, nós vamos disponibilizar a aula 2, onde eu vou falar sobre o jeito certo de emagrecer, que é o passo a passo, é o caminho que as minhas alunas lá do Power D seguem, que elas conseguem ter os resultados que elas têm. Que é um caminho de 3 fases, e eu vou explicar detalhadamente quais são essas fases e o porquê que essas fases fazem toda a mágica acontecer. Daí as meninas me perguntam, ai Carol, como que a tua aluna conseguiu perder 15 centímetros de barriga em 15 dias? Como que ela conseguiu emagrecer 8 quilos e 413 centímetros de barriga em 15 dias? Através dessa metodologia, dessas 3 fases que eu vou... A Isaura que não vejo a hora de chegar amanhã. Menina, se vocês estão ansiosas, imagine eu. Eu e o meu irmão ficamos assim, trabalhando nós estamos trabalhando sem mentira. Eu acho que fazem umas 3 semanas que nós estamos trabalhando de domingo a domingo. Porque tudo é tudo muito detalhe, né? Então, até escrever a aula, até construir, até colocar todos os detalhes para vocês entenderem mesmo como o processo funciona, é muito trabalhoso. Aí, até fazer os vídeos bonitinhos, editar, colocar tudo, é trabalhoso pra caramba. Mas nós estamos aqui porque estamos realmente comprometidos. Mas para que o processo realmente aconteça e para que vocês tenham a vida de vocês transformadas, vocês precisam assistir essas aulas, absorver... Que irmão querido. Gente, eu falo assim, ó... o meu irmão é a pessoa, sei lá, não sei nem o que falar pra vocês. Por isso que eu escolhi ele pra ser meu sócio, né? Porque eu sou... Vocês já devem ter percebido aqui, né? Eu sou bem boazinha. Eu sou muito tranquila. Só que eu sou muito chata com relação a trabalho. Eu sou muito criteriosa, porque eu gosto de tudo muito bem feito. Eu gosto de tudo muito bom, porque se for pra fazer umas coisas nas coxas, que não vai agregar em nada na vida de vocês,
pra que fazer, né? Aí as meninas falam, nossa, Carol, porque você explica de uma forma tão clara, de uma forma tão simples, que a gente, né, entende o que você tá falando. Por quê? Porque eu quero que realmente não adianta nada eu chegar aqui e ficar falando nutricionês. O que vai adiantar isso pra vocês? Eu tenho que fazer conteúdos e trabalhar de uma forma que vocês entendam o que eu tô falando e que apliquem. Porque se vocês não aplicarem, vocês não vão ter resultado, certo? Que foi exatamente isso que aconteceu com a nossa seguidora, né? Com a minha seguidora Meire, que ela postou, né? Passou os resultados dela hoje pra mim, somente seguindo o conteúdo gratuito, que ela emagreceu 6 quilos em um mês. Então, é exatamente esse o intuito, que vocês consigam entender o que está sendo passado e aplicar de uma forma simples e fácil. É assim que a gente tem os resultados, né? E assim, então eu sou muito chata com relação ao trabalho, eu sou muito criteriosa, eu gosto de tudo muito certo, muito bonitinho, muito bem feito, para que realmente o processo aconteça. E o meu irmão, sério, é a melhor pessoa do mundo. É que ele fica nos bastidores, né? Vocês não veem ele aqui, porque ele trabalha, eu sou a porta-voz do negócio e ele trabalha na parte dos bastidores. Mas só para vocês terem uma ideia, todo o conteúdo que vocês recebem, as aulas que vocês recebem, esses eventos grandes que nós fazemos, né, de tempos em tempos, é tudo ele que coordena, só para vocês terem uma ideia. Então ele que coordena tudo, como vocês vão entrar nesses eventos, como que vocês vão receber o material, como que esse material vai chegar da melhor forma para vocês. Então ele realmente é, apesar dele não aparecer aqui quase, né, porque ele não gosta muito de aparecer, ele fala, ai não, eu não gosto de aparecer. Mas ele 50% do né, se eu tenho que falar assim, que as pessoas vinculam mais a mim, né, que eu que tô aqui aparecendo e tal. Mas se vocês estão aqui hoje e estão sendo transformadas, 50% é minha parte, 50% é a parte dele. E meninas, vocês vão, sério, vocês vão amar a aula 2. Sério, se vocês gostaram da aula 1, vocês vão pirar com a aula 2, porque ela está magnífica. Magnífica mesmo, assim, cada detalhe. E aí vocês vai abrir assim a cabeça de vocês. Eu sei que assistindo a aula 1, vocês já tiveram muitos insights, né? Vocês já entenderam, caramba, é por isso que até hoje eu não consegui emagrecer, porque eu tô seguindo o jeito errado. E detalhe, lá na aula 1, eu ensino vocês a fazerem o diagnóstico do grau de inflamação de vocês. Então, no finalzinho da aula, depois que vocês aprenderam tudo sobre esse jeito errado, né? O porquê que até hoje vocês não conseguiram emagrecer, no final eu faço junto com vocês o diagnóstico do grau de inflamação, para vocês poderem entender em qual grau vocês estão, leve, moderado, grave ou gravíssimo. Depois que vocês fizerem esse teste de grau de inflamação, o diagnóstico, né? Aí vocês vão lá na nossa comunidade do evento e vão postar. Já tem milhares lá de depoimentos de mulheres. Eu sou grau 1, grau 2, grau leve, grau moderado, grave, gravíssimo. Então tem uma interação muito legal entre as participantes, tá? É importante que vocês estejam lá. A Isaura tá dizendo aqui, nossa, você tem uma leveza e uma clareza nas suas palavras que fica muito fácil de entender. Seria um prazer te conhecer pessoalmente. Ai, meninas, sabe o que eu acho? E eu estou pensando muito, muito nisso. Quem sabe pro ano que vem. Eu acho que esse ano, não sei se vai ser possível, tá? Mas pro ano que vem, eu e a minha equipe já estamos pensando em um evento presencial. Justamente para nós nos conhecermos pessoalmente. Por quê? Eu amo essa interação. Tanto que eu respondo todas as minhas seguidoras, todas que mandam direct, sou eu que respondo. E eu faço questão de responder por áudio. Porque às vezes, quando tá lá digitando, as pessoas acham que é alguém da minha equipe que responde. Mas eu vou falar, eu não delego. Isso é uma coisa que eu não delego. Responder direct e mensagem só eu 100% eu. Por quê? Quando a pessoa entra no meu perfil, ela espera conversar comigo. E não com a minha equipe, né? E a forma com que eu já passei por tudo isso, por tudo que eu já passei ao longo da minha vida, faz eu entender as necessidades de vocês, né, as maiores dificuldades. Então, se eu colocar outra pessoa pra fazer isso, não vai dar certo, né? Então, sou eu mesma que respondo. Inclusive, eu faço questão de mandar por áudio, né? Quem já mandou direct pra mim sabe que eu respondo de áudio. Então, estamos pensando pro próximo ano em organizarmos um evento presencial de todas as desinflamadas do Brasil e do mundo, quem quiser vir, né, de outras partes do mundo, porque nós temos alunas no mundo inteiro. No mundo inteiro nós temos alunas. Então vai ser muito legal. Aguardem, tá? Que coisas boas virão por aí. Só posso dizer isso. Só posso dizer isso. A Mila tá dizendo aqui, nossa, eu fiz esse teste e eu estou mega inflamada. Então, vocês conseguem
Ó, a Isaura, eu fiz e deu gravíssimo. Ali, estou no grave. Então, veja, meninas. Assim eu vou. Uhul. Ih, acho que voltamos. Acho que tinha dado uma leve instabilidade, mas acho que agora deu certo. Estão me ouvindo, né, meninas? Da onde você é, Carol? Eu sou do Paraná. Eu sou de uma cidade chamada São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba. Então, Curitiba é aqui e São José é aqui, ó, coladinho. Mas tudo Paraná. Vamos lá, Carol. A comunidade é só através do Facebook? Desativei a minha conta. Sim, a comunidade é só do Facebook. Tem que ter conta no Facebook. Senão vocês não conseguem entrar. Infelizmente. É porque o Facebook é a única forma que a gente consegue fazer essa... Porque grupo de WhatsApp não tem como, porque é uma quantidade muito grande de mulheres. Então a gente não consegue. Então tem que ter a conta no Facebook para poder participar da comunidade. E lá é muito bacana, né? Porque todas as meninas fazem o diagnóstico do grau de inflamação, todo mundo comenta, tira dúvida, fala o que acharam das aulas, agora na aula 2. Então, e sempre tem, né? No final da aula eu sempre dou uma tarefinha para que vocês possam fazer e postarem lá na comunidade. Então tá bem legal. As minhas alunas já foram lá, já deram depoimento, já contaram a história delas, que elas iniciaram a jornada assim como vocês e tal. Ai, vai ser muito legal. A Ana Paula, se você fizer um evento em Curitiba eu vou. Maravilhosa, você é daqui, Ana? Que bom! A Valquíria tá perguntando aqui, como é o nome da comunidade? É o nome do evento, Semana Desinflama Mais. Mas a comunidade, meninas, só pra vocês entenderem, a comunidade não é aberta pra qualquer pessoa. Pra vocês poderem entrar na comunidade, vocês têm que estar inscritas no evento. Então, vocês vão lá, quando vocês clicarem no link pra assistirem a aula 1, ele vai ter embaixo 2 botõezinhos, um verde e um azul. O botão verde vai direcionar vocês pro grupo do WhatsApp, para vocês receberem todas as informações, link das aulas, o aviso das lives de aprofundamento, tudo, tá? O segundo botão, que é o botão azul, é o botão que direciona para a comunidade do Facebook. Só que essa comunidade ela é moderada. Vocês vão pedir a solicitação e aí a minha equipe vai fazer lá a análise para aprovar vocês. Então, quem não está inscrita no evento não consegue entrar, tá? Não é uma comunidade assim, é só qualquer pessoa vai lá e entra. É uma comunidade, tem as regras, é tudo bem bonitinho, bem certinho. Por quê? Por que fazemos isso? Porque nós só queremos ali realmente quem esteja comprometido com o processo. Se não entra um monte de gente nada a ver, que vai ficar lá falando um monte de abobrinha, fazendo um monte de pergunta que não tem nada a ver com o contexto, e esse não é o intuito. O intuito ali é criar uma rede de apoio para que todas as mulheres que estejam ali estão com os mesmos objetivos, né, e as mesmas... os mesmos princípios, acreditando nas mesmas coisas, porque senão fica uma coisa sem sentido, sem nexo, né? E ali é um evento exclusivo, é uma comunidade exclusiva do evento, né? Dessa turma do evento. Então, se vier gente lá perguntando coisa aleatória que não tem nada a ver com o evento, ela vai ser excluída da comunidade. Então, não é assim. Por isso que nós cuidamos tanto. Então, quem está lá na comunidade é porque realmente está comprometida com o processo e está realmente focada em ter resultados, tá bom? Acho que é isso então, meninas. Expliquei muito bem, falei mais a fundo sobre a aula 1. Então, quem ainda não assistiu, por favor, agora nós vamos finalizar essa live. Corram lá nos meus stories ou lá no link da minha bio e assistam a aula 1. Por quê? A aula 2 vai ser disponibilizada amanhã, às 8 horas da manhã. E se vocês não conseguem assistir a aula 2 sem assistir a aula 1, vai ficar sem contexto, vocês não vão entender patavinas do que eu tô falando ali. Então, essas aulas, elas foram desenvolvidas em uma ordem cronológica. Se vocês assistem a aula 3 antes da 2, a 2 antes da 1, vai ficar totalmente sem sentido. Então, precisa assistir na ordem. Primeiro a 1, depois a 2, depois a 3, tá bom? E detalhe, essas aulas não são igual às lives que eu faço aqui. As lives, elas ficam aqui pro resto da vida. A gente não tira elas, né? Mesmo as lives de aquecimento ficam aqui. Essas aulas, elas vão sair do ar. Então, vocês só vão poder assistir até domingo. Depois de domingo, elas saem. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. Por isso que é importante vocês já irem assistindo, para irem aplicando, irem trocando ideias lá na comunidade, para que vocês já tenham alguns resultados e para que vocês não percam a oportunidade, porque depois que sair do ar não vai ter mais jeito, tá bom?
Ó, a Isaura tá dizendo que, eu não tenho Facebook, mas não vou desistir, vou ficar de olho nas aulas e nas suas dicas. Perfeito, isso aí, Isaura. Não tem problema, se você não conseguir entrar na comunidade, tá tudo bem. O importante é o quê? É você participar do grupo do WhatsApp, né, se você conseguir, porque lá eu e minha equipe vamos disponibilizar todos os links, enfim, né, falar das lives. Participar das lives de aprofundamento, que são muito importantes, porque muitas vezes a gente recebe a informação, né, das aulas e podem ficar algumas dúvidas. Às vezes, porque eu estando aqui ao vivo com vocês, fica mais fácil, né, da gente conversar, vocês podem fazer as perguntinhas ao vivo. Então, se ficar alguma dúvida, eu respondo ao vivo. Então, é muito importante que vocês assistam as lives de aprofundamento. E, obviamente, assistir as 3 aulas, né? Então, só recapitulando aqui pra vocês, tá? Aula 1 já está no ar, vocês já podem assistir. Aula 2 vai ao ar amanhã às 8 da manhã. E a aula 3 vai ao ar, que é a última aula, vai ao ar na sexta-feira às 8 da manhã. As lives de aprofundamento. Hoje foi aprofundamento da aula 1. Na quinta-feira será a live de aprofundamento da aula 2, que também vai ser eu acho que vai ser às 19 horas, tá? Que eu vou fazer essa live de aprofundamento da aula 2. E a live de aprofundamento da aula 3 vai ser no domingo, tá? No domingo, que daí nós vamos fazer a live de aprofundamento, vamos encerrar o evento e vamos tirar as aulas do ar. Então é importante que todas vocês estejam aqui, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todas. Aguardo vocês então amanhã, às 8 horas, assistindo lá a aula 2. Quem não conseguir assistir às 8 da manhã, tá tudo bem, ela vai ficar gravada e vocês podem assistir ao longo do dia, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas, um beijo e até amanhã. Deixa eu ver aqui, que só que a Isaura falou. Estou participando, muito obrigada por toda a ajuda, mesmo sendo muitas mulheres, você consegue dar atenção perfeitamente, estou até sem acreditar. Meninas, é assim mesmo, é assim, tá? Aqui, eu sempre falo, aqui vocês não são só um número, porque muitas pessoas têm perfis grandes, assim como o meu. E detalhe, né? Nós não temos um perfil grande só aqui. A gente tem nos outros apps também, né? No TikTok nós temos uma conta com mais de 100 mil seguidores. No Facebook nós temos quase mais de 60 mil. Né? No YouTube que a gente tem um canal um pouquinho menor. Então são muitas mulheres. Muitas e muitas mulheres. E se tem uma coisa que nós focamos aqui no nosso perfil, no nosso conteúdo, é que vocês não se sintam só um número. Porque vocês realmente não são. Aqui, cada uma, né, por mais que eu não conheça o rostinho de vocês, cada uma tem a sua importância. E se cada uma tem a sua dúvida, eu tô aqui realmente para tirar e para ajudar. E quando eu construo os conteúdos, é também para contribuir de certa forma, para que vocês possam, né, absorver toda essa informação, aplicar e ter aí resultados incríveis, tá bom? Deixa eu ver aqui se passei mais alguma coisa. E reverter esses 135 pontos, isso mesmo. Muito bom. O canal do YouTube é o mesmo nome, Carolina Zonato Nutricionista. Lá você vai conseguir encontrar. No TikTok é o mesmo @ daqui, Carol Zonato _Nutri, e no YouTube Carolina Zonato Nutricionista, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todas, um beijo, até amanhã, espero vocês.